E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo eu vou aprender a desenhar sem esboço, tá? Isso é uma coisa pra esse vídeo. É um vídeo muito importante você prestar bastante atenção, tá? Esse desenho que eu tô fazendo aqui, eu basicamente fiz ele sem quase esboço nenhum. Teve esboço em poucas partes, mas eu fiz ele boa parte realmente sem esboço. E isso é muito importante você entender, tá? Você provavelmente se prende muito ao fato de que você já ouviu muito falar sobre esboço que tem que fazer, que é necessário, que se você não conseguir fazer esboço, você não vai aprender a desenhar. Você provavelmente já ouviu bastante isso. Eu peguei e nesse desenho aqui eu fiz ele quase praticamente ele inteiro sem esboço. Teve em algumas partes, mas pouco, não foi muito não. E eu vou te provar. O esboço não é fundamental para você aprender a desenhar, tá? É importante. Se você quiser aprender a desenhar, é importante, é necessário para você chegar num nível bom, um nível alto de desenho, você aprender a fazer esboço, tá? Isso acontece. Mas não é extremamente fundamental. Você pode desenhar sem esboço também. Mas qual é a função disso? Principalmente treino. Treinar, desenhar sem esboço ajuda demais. Por quê? Olha como eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo o Minato. Como eu não tô fazendo esboço, que é uma imagem que o Minato tá de costas assim, eu tenho que imaginar a proporção dele. Isso é uma coisa bem difícil, tá? Se você usa o esboço, ele já é exatamente para isso, para te ajudar na proporção, para te ajudar a entender onde cada elemento vai ficar do desenho, a entender qual é o espaçamento certo, qual é o tamanho certo de cada elemento do desenho. Nesse desenho aqui, como eu não fiz esboço, eu não sei como, eu não tenho esse distanciamento, não tenho ideia de onde vai ficar cada parte do desenho. Mas por que que é importante? Por que que eu fiz isso? Isso ajuda muito a você treinar. Isso te facilita muito. Muitas vezes a pessoa se prende muito ao esboço, então ela faz o esboço, ela quer seguir ele muito corretamente, ela fica muito presa ao esboço e isso te atrapalha, tá? E não faça isso, não se prenda só ao esboço. Eu já falei muitas vezes nesse canal e vou sempre falar, o esboço é um chute inicial. Se você fez o esboço e ele ficou pequeno, ele ficou muito grande, não tem problema nenhum você refazer ele ou você não seguir mais ele. Porque ele é só um chute inicial, não quer dizer que ele tá certo, não quer dizer que tá definido, vai ser exatamente ali como tá teu esboço. Isso não quer dizer, tá? Mas o que é importante? Eu não fazer o esboço, eu sou obrigado a ter uma noção de proporção, a ter uma noção de que de espaço ali, de entender como cada elemento vai ficar. Eu tenho tudo que imaginar na minha cabeça porque eu não tenho base nenhuma. E se você tá começando, é interessante você treinar isso, tá? É interessante você treinar isso em alguns desenhos, principalmente em pontos fracos que você tem. Então, por exemplo, você tem dificuldade em desenhar rosto. Ah, é muito complicado desenhar rosto, eu acho muito difícil. Pegue uma folha separada e pratique fazer rosto realmente sem esboço nenhum. Tenta construir ele realmente do zero. Isso é importante se falar. Eu aconselho a fazer desenho sem esboço em treinos, não como eu fiz aqui, que eu fiz um desenho realmente sem esboço nenhum. Praticamente sem esboço nenhum, teve algumas partes. Eu aconselho você fazer isso em treinos. Por quê? Para você treinar a proporção, para você treinar o seu traço, você entender mais ou menos onde cada elemento vai ficar, para você treinar. Fazer seus desenhos sem esboço, eu não aconselho. Você consegue fazer isso em um dia? Você consegue. Você vai precisar treinar muito, ter uma noção muito boa de proporção, uma noção muito boa do espaço no desenho. E é muito difícil, você vai ter que realmente treinar durante bastante tempo. Mas você consegue. Mas eu não aconselho nem um pouco você fazer seus desenhos sem esboço. É importante sempre aprender a desenhar esboço. Se você tem dificuldade nessa parte, aconselho a entrar na playlist tutoriais de desenho. Vou deixar no final desse vídeo aqui, tá? Essa playlist tenho certeza para ti que ela vai te ajudar muito, porque ela tem vários tutoriais
sobre esboço, pintura, dicas de passo a passo, como desenhar o rosto, como desenhar cabelo, como desenhar roupa, como desenhar o olho. Então é importante você entender esses elementos. Se você está começando a desenhar, você precisa entender esse fundamento. Ele é necessário. Aprender a desenhar é necessário aprender a fazer esboço. Mas, como eu estou fazendo aqui, eu acho importante ressaltar que é para treinamento. Então pegue uma folha separada e comece realmente a praticar. Tu tem muita dificuldade de fazer rosto, comece a fazer rosto sem esboço nenhum. Pegue e faça alguns esboços de rosto para você pegar também, mas realmente tente fazer alguns desenhos de rosto sem esboço nenhum. E vai ficar estranho no começo, não tem problema nenhum. Às vezes é até interessante você fazer de caneta realmente para você não ter chance de errar. E é por isso que é interessante você pegar uma folha separada para você ir treinando. Então tu faz ali a caneta, tu vai errando, aí depois ficou ruim esse daqui, tu faz outro. Ficou ruim também, tu faz outro. E tu vai fazendo assim, mantendo uma sequência que tu vai ver que aos poucos tu vai melhorando, mesmo sem esboço. É muito interessante essa dica porque isso realmente vai te obrigar a entender como fazer, tá? Muito desenho é assim, tu tem que praticar para começar a entender. Te explicar muitas vezes não vai entrar tanto na tua cabeça, ou mesmo que eu te explique, tu não vai ter uma noção tão exata, tão certinha. É importante que você realmente pratique, é importante que você realmente vá fazendo desenhos e com o tempo você vai pegando exatamente o que é preciso para desenhar aquela parte. Então é importante você entender que se você quer aprender alguma parte do desenho, você tem que praticar. E às vezes vai começar ruim mesmo. Você vai, por exemplo, ter dificuldade para fazer rosto, como eu tô falando, vai ser ruim mesmo. Vai fazer alguns desenhos de rosto bem estranho, bem torto. Como eu falei, é interessante fazer a caneta para realmente você não ter opção de apagar, opção de voltar atrás e vá construindo o desenho. Tu vai vendo que aos poucos tu vai evoluindo e aos poucos tu vai ficando cada vez melhor. Então eu aconselho, se você tem dificuldade de alguma parte do desenho, ou até mesmo se você está começando, você quer aprender mais rápido, pegue uma folha separada, pegue alguma parte que alguns desenhos mais simples, tá? Não precisa ser desenhos tão complexos no começo. E vá fazendo sem esboço nenhum. Construa o desenho sem esboço nenhum. Pode ser a caneta. Eu aconselho que seja a caneta ou do lápis. Mas eu aconselho que seja a caneta para tu normalmente não apagar, para realmente ser um pouco mais difícil. Mas se você vai fazer um desenho um pouco mais complexo, pode ser o lápis para você poder montar uma coisa ou outra. Mas o fator mais importante é você entender que isso é um treino, tá? Isso realmente é um treino. Isso é para você aprender proporção, para você aprender a deixar os desenhos mais simétricos, para você ter menos dificuldade na hora de desenhar, conseguir fazer mais rápido, conseguir fazer mais tranquilamente. Então, toma cuidado nessa parte, porque eu não aconselho você fazer esses desenhos normais, assim, desenhos que tu pretende finalizar, passar a caneta, pintar eles. Eu não aconselho. Como eu falei, é totalmente normal e esperado que não fique bom no começo, tá? Realmente fique meio desproporcional, fique ruim, tu não goste muito do resultado. Mas por isso que eu aconselho que seja só um treino. Então faz uma folha separada, a caneta ou o lápis, pegue ali algumas imagens de rosto, pega algumas imagens do personagem corpo inteiro, pega algumas imagens como o que eu fiz assim. Esse desenho aqui eu fiz o Minato de costas. Alguns desenhos é interessante tu pegar e fazer de costas, outros fazer de lado, outros fazer de frente, mudar a posição do personagem para tu entender realmente. E tudo sem esboço, vai construindo ele do zero. Como eu falei, não tem problema, tá? Vai começar estranho, vai começar ruim, talvez tu não goste realmente do resultado, mas aos poucos tu vai evoluindo. Se você fizer treinos assim, que é o que eu aconselho, e tiver mais alguma dúvida, eu deixo sempre aí um link do meu Instagram, tá? Sempre tá na descrição o link do meu Instagram. Clica nesse link aí abaixo para você poder entrar no Instagram e me mandar. Manda tua dúvida, me manda o que tu tem dificuldade, me manda os teus treinos, me manda esse treino aqui se você for fazer, tá? Eu vou ficar realmente muito feliz. Eu vou te passar mais umas dicas, o que tu tá errando, o que tu tá indo melhor, o que tu pode melhorar mais.
Então entra aí no Instagram abaixo, me segue lá, interage comigo por lá, tá? É a melhor forma para eu responder tuas dúvidas. Então isso é muito importante. Outra questão também que é bem legal para você melhorar seus desenhos, que eu vou fazer nesse desenho do Minato também, é o fator de você fazer desenhos diferentes, tá? Então esse desenho assim como o que eu tô fazendo aqui no Minato, primeiro que eu tô fazendo ele sem esboço, boa parte dele, coisa que não acontece normalmente, então isso já é um pouco diferente, mas eu vou fazer ele aquele em tons de preto e cinza, que também é uma pintura meio diferente, é meio raro fazer. Mas é interessante você fazer pinturas diferentes porque você aprende coisas novas. Então, da mesma forma que você desenhar seu esboço te obriga a entender mais sobre proporção, deixar os desenhos mais simétricos, você ter uma noção melhor do desenho em si, o fator de eu fazer um desenho todo com preto e cinza, só tons de preto, né? Não ter as cores para diferenciar, só realmente vai ter que fazer luz e sombra, me obriga a melhorar. Eu preciso entender mais de luz e sombra, eu preciso entender mais o contraste do desenho, eu preciso entender certinho quais são as cores que eu vou aplicar, no sentido assim, quais são os tons, melhor dizendo, já que a cor vai ser basicamente a mesma. Quais são os tons que eu vou aplicar em cada parte do desenho para que fique um resultado legal, para que não fique ou muito claro ou muito escuro. Então eu tenho que ter realmente um cuidado bem preciso nessa parte. Então por isso é interessante você realmente ir tentando novos estilos. Então faça desenhos novos, faça animes novos, posições novas, pinturas diferentes. Faça sempre coisas novas, sempre coisas um pouco mais difíceis, sempre vá tentando evoluir, nem que seja aos pouquinhos mesmo, mas vai tentando pegar desenhos cada vez mais difíceis, que isso vai ajudar muito na tua evolução, tá? Tu não tem ideia nisso. Se você se prender a fazer os mesmos personagens, na mesma posição, com o mesmo estilo de pintura, isso vai te travar muito teu progresso e tu vai se prejudicar bastante, tá? Então eu sempre aconselho, sempre procure fazer algo novo, procure realmente fazer algo que tu nunca fez, o estilo de pintura que tu nunca fez. Volta e meia pegar um desenho que tu nem sabe muito como tu vai fazer. É interessante fazer isso, tá? Para realmente te obrigar a evoluir, para te obrigar a sair da zona de conforto. Isso é muito importante. Eu faço em todos os meus desenhos e isso me ajuda muito a eu evoluir, a minha evolução, né? Então, foi assim que ficou o desenho. Espero que tenha gostado. Siga os seus castes, deixa eu inscrever no canal, compartilhar para um amigo, tá? Clica aí na playlist tutoriais de desenho, que essa playlist, como eu tinha falado, tem vários vídeos aqui te explicando mais, né? Vários vídeos te dando vários tutoriais que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.